Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, você recebeu, possivelmente, através do WhatsApp, das mídias sociais da igreja, o tema do nosso culto hoje, nós já vimos falando desde o comecinho, é a força da graça. A força da graça. Como eu também já comentei, normalmente a gente não relaciona a graça com força. Normalmente nós relacionamos a graça somente com amor. Normalmente nós relacionamos a graça somente com cuidado. Mas a graça é o próprio Deus. Nós gostamos de ensinar que a graça tem rosto. A graça tem as mãos perfuradas por mim e por você. A graça tem nome. E o nome da graça é Jesus. Nós não relacionamos a graça com força por um erro nosso. Porque a gente normalmente separa as coisas de Deus, quando na verdade não deveríamos separar. Tudo que Deus é, quando Ele age por completo. Quando Deus age, Ele não deixa um pedacinho faltando. Deus não faz nada mais ou menos. Quando Deus age, Ele age com tudo que Ele é. E Deus é graça. É Ele quem faz. É Ele quem capacita. Hoje nós retornamos ao nosso estudo que nós temos feito das cartas de Paulo a Timóteo. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 da segunda carta de Timóteo. Como os irmãos já conhecem, não é um estudo bíblico, mas nós estamos seguindo alguns livros e casando, colocando junto com aquilo que nós estamos vivendo como igreja, como momento. E hoje, de uma forma muito linda, Deus preparou esse culto, no qual nós falamos sobre o coração aquecido, no qual nós temos conversado sobre tantas coisas, sobre a graça. Ele nos preparou como um presente, o texto do comecinho do capítulo 2 da segunda carta de Timóteo. Eu vou convidar você a abrir, ou ligar a sua Bíblia, seu aplicativo, no capítulo 2 da segunda carta de Timóteo. Nós vamos ler os versículos 1 a 13. Eu vou ler na versão Almeida, revista atualizada, mas o irmão pode ler em qualquer uma das outras versões. 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Diz assim, Paulo falando a Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo está ensinando, é na graça que você deve buscar força. Fortifica-te. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Olha que trecho mais lindo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão,
tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Que trecho simplesmente lindo. Não sei se você dá vontade de decorar, dá vontade de escrever assim e ficar lendo durante o dia. Boa ideia, faça isso mesmo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você lembra do trecho em que Paulo pediu a Deus para que ele o livrasse de um espinho na carne, de um problema no seu corpo? Você lembra? Lá em Coríntios a gente lê a respeito disso. E Paulo orou 3 vezes para que Deus retirasse o espinho na carne. Lá em 2 Coríntios 12, se você quiser depois estudar. Meu irmão, Paulo era um homem de oração, você concorda comigo? Paulo era um homem de oração, nenhuma dúvida. Eu tenho certeza que quando Paulo orou a primeira vez, ele tinha certeza que Deus retiraria aquilo da vida dele. Deus não retirou. A sensação que eu tenho é de que Paulo parou e disse assim: ué, o que aconteceu? Deus não fez. E orou outra vez. E orou a terceira. E Deus, na sua misericórdia, respondeu a Paulo. Diz a palavra de Deus: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, olha só, a minha graça te basta. Está vendo como graça é força? Para aguentar algo difícil, é a graça. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poder de quem? De Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu vou pedir para o Tiago, eu separei uma imagem diferente, não sei se a gente vai conseguir visualizar, separei uma imagem diferente. Quando eu estava preparando a imagem do culto de hoje, isso, pensei em utilizar essa imagem. Nossa, ficou muito bom, dá para a gente ver direitinho. Dá para o pessoal online enxergar, Tiago? Vai dar. Que bom. Foi essa imagem que você recebeu no seu WhatsApp? Dá uma olhada no seu WhatsApp, pode mexer agora no seu WhatsApp, eu queria que você comparasse. A imagem que você recebeu no WhatsApp, onde diz assim, graça, a força da graça. O que tem no seu WhatsApp? Dá uma olhada aí. Ela está bem assim, na sombra, mas você vai conseguir reconhecer. O que tem ali? 2 halteres, né? 2 pesos. Porque quando a gente pensa em força, a gente pensa em peso, pensa numa pessoa forte. Se você entrar, eu fiz a experiência, você entra e pesquisa por imagem, força, você vai ver o quê? Você vai ver um cara, né, saradão, bem diferente do pastor. Você vai ver um cara bem fortão, né? Uma moça assim bem forte, todos 2 definidos, né? Você vai ver um cara fazendo um supino assim, né? Você não vai ver uma imagem dessa. Você não vai ver. Essas pessoas que estão naquela imagem, as pessoas fortonas, bem definidas, abdômen trincado, tanquinho. Essas pessoas, quando vão ao banheiro, nem reparam nas barras. Se elas forem no banheiro que tiver barra, ela nem repara na barra. Por quê?
Porque ela não precisa. Ou pelo menos ela acha que não precisa. Quando Paulo fala que Deus lhe disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, sabe o que Deus está nos dizendo? Quando a gente se acha, quando a gente percebe, quando a gente pensa que a gente dá conta, a gente não está nem aí para Deus. Mas quando a gente precisa, entra no banheiro e procura barra. Quem precisa de barras de sustentação, entra no local e olha onde é que elas estão. Quando a gente confia em nós mesmos, a gente anda e vai. Eu vou para o meu trabalho, eu sei fazer, vamos lá. Quando a gente sabe que é Deus que nos sustenta, a gente, antes de entrar no trabalho, para e pensa: ô Senhor, vamos comigo, porque eu preciso de Ti. Deus chama a gente para viver na consciência de que a gente precisa dEle. O que Paulo está ensinando para Tiago é: fortifica-te na graça. Mas como assim? Ele está falando para um jovem. O que esse jovem ia precisar se fortificar na graça? Meu irmão, minha irmã, uma das maiores mentiras, uma das estratégias mais eficazes do inimigo, do mundo, para que eu e você não sirvamos a Deus, é a gente se achar indigno, é a gente se achar faltando, é a gente se achar pequeno, é a gente se achar insuficiente para fazer a vontade de Deus. Paulo está ensinando para Timóteo que sobre Timóteo estava uma responsabilidade incrível. Sobre você, sobre mim, está uma responsabilidade incrível, da gente fazer a diferença nesse mundo. Mas se a gente não se fortificar na graça, a gente vai ter a sensação: não, quem sou eu? Por que eu vou? Como que eu vou convidar? Como que eu vou convidar alguém para vir conhecer a Deus? Como que eu vou convidar alguém para ir para visitar minha célula? Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar de Deus? Não, isso é coisa para o pastor, isso é coisa de repente lá para o Tiago, isso é coisa de repente para a Ana que ministra, isso talvez seja para a Cris que ora, para a Ivanilde que vem aqui. Não, isso... Não. Para as crianças. Mas as crianças são um exemplo maravilhoso, porque elas não pensam assim. Você viu o testemunho que a gente viu aqui? Elas sabem que não é por elas. Elas vão fazer a parte delas. E que Deus faz a parte dele. Quem dera a gente fosse como as crianças. E a gente soubesse que basta fazer o que Ele quer que eu faça. Paulo chega para Timóteo e diz: filho, fortifica-te na graça. E aí o que acontece? As nossas igrejas começam a ficar inchadinhas de gente que vai lá, senta, assiste, acha o louvor maravilhoso, oh, que palavra abençoada, volta para casa e não muda nada na nossa vida. Fortifica-te na graça. Por quê? Eu e você, sim, temos acesso à graça. Meu irmão, minha irmã, se eu tivesse que vir falar daquilo que eu sei perfeitamente, e somente daquilo que eu já venci, e somente daquilo que já passou pela minha vida, meu sermão seria bem curtinho. Deus te chama, Deus me chama, para a gente se fortalecer na graça e ter certeza que não sou eu que faço. Não sou eu que converto, não sou eu que vou trazer para Deus. Não, meu trabalho é mostrar que Deus já fez em mim. Se Deus fez em mim, meu irmão, Ele consegue fazer em você. Ah, pastor, mas o senhor parece ser um homem assim tão certinho. Aham. Glória a Deus pela graça dele e pela misericórdia dele.
Deus está dizendo assim, é pela graça. Não dê ouvidos a nada, nem a você mesmo, quando você tiver a sensação de que você não pode fazer, de que você não merece fazer. Não, você não merece mesmo. Não merece mesmo. Tem um cântico muito legal, já falei sobre ele, a última vez que eu falei, a Ana até começou a cantar ele em inglês, que tem um cântico que diz assim, o título do canto é Ninguém, só Jesus, né? Mais ou menos isso em tradução livre. E tem um trecho da música que diz assim: quando o inimigo vem no meu ouvido e me diz assim, quem você pensa que é para falar de Jesus? Você já ouviu essa frase no seu ouvido? Quem você pensa que é para convidar alguém para vir conhecer Jesus? Você, que ontem estava... você, essa voz não é de Deus. Toda vida que você ouvir essa voz, tem uma resposta, só uma. Sabe qual é a resposta? Ninguém. Eu não sou ninguém. Porque você não é mesmo, eu não sou mesmo. Nós não somos ninguém para falar de Jesus, ninguém. Mas você vem falar de uma pessoa que ela sim, ela é. Ela é graça, ela é amor, ela é força. Mas o mundo vem falar, vai falar. Mas como é que a gente faz? Como é que eu falo? Como é que eu... Diz o que ele fez em você. Mas será que ele fez em mim? Chegamos ao ponto. Paulo está falando para Timóteo, que é uma pessoa que já dava testemunho, ele mesmo falou, eu conheço a fé que habita em ti, que habitou na tua avó, na tua mãe, eu conheço você. Essa é a nossa parte. A nossa parte não é ser bom o suficiente para falar de Deus, não vai conseguir. A nossa parte é querer estar perto de Deus, buscar. Essa é a sua parte. Não pense também que é de qualquer jeito. E aí tem quase uma dicotomia, né? Um negócio assim esquisito. Pastor, mas o senhor não falou que podia, qualquer um podia? Disse, mas não é de qualquer jeito. É do jeito que as crianças falaram, do jeito que a Iva testemunhou sobre as crianças. É sabendo que é Ele que faz. É sabendo que basta eu mostrar. Basta você chegar e dizer assim, você quer Deus na sua vida? Vem comigo. Vem comigo. E dá uma olhada. Dá uma olhada no que Deus tem feito na minha vida. Dá uma olhada no que Deus tem feito nos meus filhos. Você acha que uma pessoa que nem eu conseguiria? Não é por mim. É Deus que faz. E isso tira um peso das nossas costas. Porque não sou eu. Não é você. Fortifica-te na graça. É a graça. É de você parar e pensar, não sou eu. Os irmãos sabem, eu gosto de ensinar. Você sabe porque a Bíblia fala, ela dá uma ilustração sobre o pecado. E quando ela dá uma ilustração sobre o pecado, ela diz que o pecado é o quê? Carmesim, vermelho. Diz que o pecado é vermelho. Sabe por quê? Porque é a mesma cor do sangue de Jesus. A minha vida e a sua está toda escrita de pecado. É como se fosse essa parede aqui, toda escrita de vermelho, com os meus pecados e os seus. Só que aí, Jesus derramou o sangue dele, e aí, banhou essa parede de vermelho. E aí o que acontece? Ninguém consegue ler nada. Os pecados estão lá.
mas o sangue de Jesus cobre. É da mesma cor. O inimigo não consegue ler, porque Jesus cobre. É isso que a graça faz. É por isso que o pecado é carmesim, porque aquilo que está escrito na minha vida, Jesus pinta com o sangue dele, e o inimigo não pode mais me acusar daquilo. Vale para você também. Fortifica-te na graça. Quando o desânimo bater, é na graça. Os jovens de cansados caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam. Hoje é dia de renovar a sua força. Saber que você pode sim ser um instrumento para Deus. Saber que você pode sim ser um instrumento afiado para Deus. Ah, mas eu estou no meio de um problema familiar. Ok. Sirva no meio do problema familiar. Ah, mas eu estou no meio de uma doença. Sirva no meio da doença. Ah, mas eu já estou velho. Sirva na sua velhice. Ah, mas eu estou fazendo faculdade agora, tenho que fazer meu TCC. Sirva no meio. Ah, mas eu estou no meio de uma crise. Sirva no meio da sua crise. E deixe Deus agir. Deixe o testemunho de Deus agir. Meu irmão, minha irmã, a sensação que a gente tem claramente, eu prometo que a gente não vai se alongar, porque Deus é que fala. A sensação é a seguinte: Deus prepara a minha vida e a sua para muito mais do que eu e você conseguimos fazer. Não se engane. Os planos de Deus para mim e para você são muito maiores do que o que você consegue fazer. Porque não é na sua força. É naquilo que Deus quer fazer através de você. Os planos de Deus para Paulo eram tão grandes que ele não fazia nem ideia. Que coisa interessante. Os planos de Deus para você. Ah, mas é porque eu não isso, eu não aquilo. Para com eu não isso, eu não aquilo. Você é amado por Deus, ponto final. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. O amor de Deus é um só. Deus te ama. Fortifica-te na graça e deixa Deus te mostrar o que é que Ele pode fazer. Mas nada. Creia. João Wesley viveu isso no coração aquecido dele. Eu quero viver isso no meu. A história conta que no dia em que ele faleceu, uma das últimas coisas que ele disse, tinha umas pessoas reunidas, sabiam que ele estava morrendo, lá no quarto dele, e eles estavam cantando, e uma das últimas palavras que ele disse foi assim: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém. A gente tem estudado sobre isso. É só isso, é a presença de Deus. O melhor de tudo é que Deus está com a gente. O melhor não é nem ver o agir dele, não, isso é um presente. O melhor é saber que Deus está com a gente, que o pecado não me separa mais de Deus. A gente vai orar por avivamento essa semana, esse é o nosso desafio, não é? Lembre, quando você estiver orando por avivamento, lembre que
A nossa força não vem do fato de eu passar 4 horas de joelho, 5 horas de joelho, 7 horas de joelho. Não, não é isso. Não é daí que vem a tua força. É da graça. Mas experimente a graça. Experimente de tal forma que você queira estar na presença dEle. Experimente a graça de tal forma que você não se conforme mais em se emocionar com uma mensagem. Não se conforme mais em se emocionar com um cântico. Não se conforme mais em se emocionar com algo que você ouviu no YouTube. Experimente a graça de maneira que você queira experimentar com Ele. Você e Ele. Enquanto a gente não sentiu o gostinho de estar no Santo dos Santos, de estar no colo do Pai, fica difícil convidar alguém para gostar de estar no colo do Pai. Busque essa sensação de estar perto dEle. Se for preciso orar de joelho, se for preciso jejuar, jejue. Se for preciso ler a palavra de Deus com responsabilidade, leia. Isso é maravilhoso. Busque para você poder queimar de dentro para fora. Busque para você poder ter, para dar sempre que for preciso. Fortifica-te na graça. Deus quer que eu e você sejamos maravilhosos naquilo que Ele mesmo vai trazer sobre nós. Experimente. Eu fiz um desafio na mensagem. Queria que você lesse de novo aí. Abre o seu celular e veja qual é o desafio que eu fiz. Eu vou acabar com essa frase. Tinha assim: a força da graça. E aí tinha um desafio. Aqui, ó. Experimente viver na força de Deus. Está desanimado? Não, eu estou bem animado. Que bom. Está mais ou menos? Está triste? Está ansioso? Experimente viver na força de Deus. Pastor, não é tão fácil assim quanto a gente diz. Eu sei, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não estou fazendo pouco caso não, meu irmão. Eu sei que é difícil. Não deixe ninguém fazer pouco caso, porque Jesus não fez pouco caso do nosso sofrimento. Mas Ele está dizendo assim: ande comigo, deixa eu fazer, e você vai ver o meu poder agir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Experimente viver na força de Deus. Amém?